Amanhã tem Grenal no Beira-Rio e o Grêmio tem que encarar esse clássico com muita inteligência. E aí eu não falo nem dentro de campo necessariamente. Claro que dentro de campo, se encarar de uma forma inteligente também é excelente, né? É fundamental. Mas eu falo de algo maior, de algo mais amplo, mais macro, né? De contexto que a gente chega nesse Grenal, né? Qual cenário? E é um cenário positivo para o Grêmio, apesar das atuações horrorosas do Grêmio de Mancini, muitas vezes tinha resultado. Algumas vitórias a fórceps, algumas injustas, algumas magras e etc., mas tinha um resultado. E isso somado aos tropeços do co-irmão na competição, né, que não tinha nem desempenho e nem resultado muitas vezes, a gente acaba chegando no clássico com uma margem de pontos que abre um panorama para o Grêmio muito interessante. A verdade é que a gente chega no clássico com possibilidade de cara, de assim, o clássico ele gera crise geralmente para quem perde e dá tranquilidade para quem ganha. Eu acho que o Grêmio tá com a chance de neutralizar uma eventual crise em caso de derrota e apenas de conseguir desfrutar do lado bom do clássico em caso de vitória. É mais ou menos como eu vejo a situação. Fazendo uma ressalva inicial aqui nessa minha análise, de que assim, eu acho que tem 98% de chance de o Grêmio não golear o Inter e o Inter não golear o Grêmio. Eu acho que ninguém vai golear ninguém nesse jogo, porque é uma tendência quase sempre, né? Eu acho que no caso de agora se mantém, não há uma discrepância nem nada parecido. Então a minha análise é para esse 98% dos casos que vão ser vitórias magras ou empate, né? Se for esses 2%, aí eu falo no final do vídeo, que daí obviamente a análise é outra, né? Mas assim, se o Grêmio ganha ou perde ou empata, o Grêmio tem que ser inteligente em qualquer um desses cenários. O que é ser inteligente em qualquer um desses cenários? Cara, a pressão, curiosamente, caiu no colo do Inter para esse clássico. O Grêmio tem que entender isso. O Grêmio tem que entender isso. A pressão era toda do Grêmio porque a gente está na Série B. O Grêmio está na Série B. Os dois times estavam patinando, ninguém estava convencendo muito, mas a gente está na Série B. É um ano que o Grêmio não pode ser insosso, o Grêmio não pode ser ruim, o Grêmio não pode ser médio. O Grêmio tem que ser convincente, o Grêmio tem que subir de volta, não tem papo. Então, se os dois estiverem cambaleando, bom para o Inter. O Inter pode cambalear, acabar o Brasileirão em 10º e tá tudo certo. A gente não pode. Então, naturalmente, a gente vira 2022 com a pressão toda no nosso colo. Só que aí, a tabela do Gauchão faz o Grêmio liderar, o Inter dá uma balançada ali no G4 e o Medina o Cacique Medina, lá, o treinador deles, que está iniciando um trabalho, não está convencendo, não está engrenando, não está agradando, e de repente tem um clássico na casa deles, o Grêmio líder, o Inter perigando sair do G4 se patinar nessas últimas rodadas. O que aconteceu? A pressão caiu toda no colo deles. Somando também o fato do Mancini ter caído e ter entrado um treinador em quem a torcida confia mais e acredita mais no trabalho. Né? Até jogo do São Luís à parte, né? Eu acho que o anúncio do Roger imediatamente já trouxe uma outra roupagem para o ânimo do torcedor gremista, digamos assim, né? Já foi ali, tá. Né? Porque com o Mancini, cara, a gente estava muito parecido com o Inter, desconfiança, até pior, na verdade, né? Porque o Mancini tinha a herança do rebaixamento do ano passado, então a gente estava tendo numa pressão pior que o Inter. Quando cai o Mancini, a coisa já começa a se alterar. Quando o Roger entra e entra bem, eu acho que daí a figura muda consideravelmente. E é isso que eu estou querendo dizer. Se o Grêmio perde, o Grêmio tem que ser inteligente o suficiente para não transformar uma eventual derrota numa crise. Perder um clássico faz parte. Faz parte. O Grêmio campeão da América podia perder para um Inter rebaixado e vice-versa. Aliás, o Inter campeão do mundo que ganhou do Barcelona perdeu um gauchão em casa com um gol de nuca de um Grêmio que vinha da Série B. Então assim, acontece, tá tudo certo, acontece.
Se o Grêmio perde o Grenal que o Inter é favorito, principalmente por ser no Beira-Rio, né? Cara, calma. Calma, vamos olhar para o desempenho, vamos olhar o que o Roger já conseguiu mudar nesse time, se teve algum resquício daquele Grêmio do São Luís, ou se de repente a mudança vai ter que ser mais profunda do que a gente pensava, se foi um pouco de azar, se foi um pouco de sorte deles, se o Inter melhorou, se o Grêmio piorou. Vamos analisar mais o desempenho do que o resultado, vamos ser pragmáticos e olhar para o jogo como se fosse um jogo qualquer, apesar de a gente saber que o Grenal não é um jogo qualquer, né? Mas eu acho que em caso de derrota, principalmente, o Grêmio tem que ser inteligente. O Grêmio tem que ser inteligente, o Grêmio vinha numa crescente de ânimo, né, de confiança, de não sei o quê, a torcida querendo chegar junto. Não podemos fazer com que o Grenal jogue tudo por água abaixo. Um empatezinho, a coisa acho que continua mais ou menos como estava pré-Grenal, né? Não afunda e também não anima muito ninguém. Acho que o empatezinho é meio neutro nesse cenário, na minha opinião. Claro que depende um pouco também de como vai ser o empate, né? Pode ser um massacre de alguém e muita sorte do outro e bola na trave e não sei o quê. Mas daí cada cenário a gente analisa à parte. Mas no empatezinho meio normal, eu acho que a coisa fica meio neutra. E em caso de vitória, eu acho que o Grêmio também tem que ser inteligente para entender essa vitória. Eu acho que a gestão Romildo pecou muito a médio e longo prazo por não entender por que ganhava quando ganhava. Então também se a gente ganha, a gente tem que fazer corneta, a gente tem que ficar feliz, vai ser ótimo para aumentar a confiança do grupo, dos jogadores, o trabalho do Roger vai ganhar mais força, vai estar todo mundo feliz e tal, mas também a gente tem que entender que o Inter está cambaleando, que o Inter, se eu não me engano, nos últimos 6 jogos ganhou 1, de times do interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Então assim, não estamos ganhando de ninguém tão especial, sabe? Então é isso, basicamente é isso. O Grêmio tem que ser inteligente nessa derrota e nessa vitória, porque a gente está em condições de ser pragmático e racional nessas horas. Eu acho que se um Grêmio que está na Série B, se estivesse ainda com Mancini, né, que não tinha confiança de quase nenhum, talvez nenhum torcedor gremista, se o Grêmio tivesse em sexto no Gauchão, fora do G4, ou até lá beliscando o Z2 lá, né, que o Juventude, por exemplo, tá lá enfiado. Se o Grêmio tivesse num cenário assim e perdesse esse Grenal de amanhã no Beira-Rio, cara, daí não tem pragmatismo, não tem razão, não tem nada, era uma crise estrondosa, era uma implosão do clube, do anímico, do trabalho, de tudo, né, de tudo. Entendeu? O cenário é o mesmo, Série B, né, num ano difícil, etc. Mas troca Roger por Mancini, troca a nossa posição na tabela. Aí, cara, a gente não tinha muita margem para ser inteligente, para ser pragmático. Não sei o quê. Agora nós, bem ou mal, estamos em condições de ser inteligentes. Se ganha, obviamente, vem muita coisa boa a reboque, vem confiança, vem clima bom, vem, né, a atmosfera ali, o clima na arena ali vai ser o outro, mas também vamos entender de quem a gente ganhou. Se perde, calma, respira, seguimos a 2 pontos à frente do Inter, seguimos provavelmente na liderança, eu acho que daí depende do Ipiranga, né, do jogo do Ipiranga, mas seguimos ali na frente, está tudo certo, relaxa, o trabalho do Roger está recém começando, não é da água para o vinho de um dia para o outro, né, e então eu acho que assim, sinceramente, não tem margem para esse Grenal ser catastrófico para a gente, só pode ser legal, positivo ou um pouco neutro, assim, sabe? E a gente precisa ser inteligente para fazer essa leitura em caso de derrota, principalmente. Claro, e aí eu volto porque eu falei no início do vídeo, estou falando de uma derrota normal ou de uma vitória normal. É claro que se o Grêmio goleia ou é goleado 5-0, 4-0 para alguém, 4-1, sei lá, aí claro que as análises vão ser outras, os cenários vão ser outros. Se o Grêmio toma 4-0 do Inter amanhã, daí, opa, sinal amarelo de alerta. Não é uma crise passível de cair o Roger, é óbvio, né? O cara acabou de chegar, mas é uma crise de repente, será que o nosso grupo é suficiente, cara? A gente tomou um sacode desse time capenga do Inter. O que aconteceu? Foi azar? Foi sorte? Foi algum problema grave na escalação que tem que ser evitado daqui para frente? Não se pode mais cometer esse tipo de erro. O Inter do Medina se acertou e infelizmente logo contra nós, ou o problema é com a gente, é mérito deles, o que está acontecendo, sabe? E se nós goleamos, também tem que olhar com algum pragmatismo, sabe? Opa,
Será que o Roger já em tão pouco tempo fez a coisa encaixar tão bem? Será que a gente está voando e vai subir para a Série A com 6 rodadas de antecedência? Ou será que o Inter realmente, a vaca deles foi pro brejo e o time tá uma bagunça e a gente só se aproveitou dessa fragilidade deles e o placar não diz muito o que foi? Então, assim, até nos casos de goleadas a gente tem que ser um pouco pragmático, mas é óbvio que em caso de goleadas, independentemente do contexto delas, as duas casas balançam, né? A casa do goleado balança, não tem pragmatismo que segure essa emoção, né, esse baque de uma goleada, e também não tem pragmatismo que segure a euforia e toda a parte positiva que vai gerar para o time que goleou. Mas acho que isso aí é 2% de chance. A tendência é vitória magra para alguém ou um empatezinho, e aí o pragmatismo na análise fica mais fácil. Ainda feito, era mais ou menos isso. Falou. Vamos, Grêmio, vamos, Grêmio. Abraço.